Graça e paz, bom dia. Sejam abençoados pelo Senhor Jesus. Vamos para mais um dia, né? No nosso momento, café com Deus é bem melhor. E vamos continuar hoje falando sobre obediência a Deus, né? E como mensagem para iniciar, quero dizer que a obediência a Deus é fundamental para que nós possamos experimentar as bênçãos e propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, quando a gente obedece, nós recebemos e vivemos bênçãos e propósitos diretamente do trono de Deus. E o momento nós vamos falar sobre o semeador. É uma parábola, né? E o momento em que Jesus explica isso aos seus discípulos. Mais uma vez falando da obediência e de como isso impacta nas nossas vidas. Vai estar então de Lucas 8, do 4 até o 15, essa mensagem. Uma grande multidão, vinda de várias áreas da cidade, veio ver Jesus. E nós nessa manhã também viemos ver e sentir Jesus, né? Como sempre eu peço a vocês, peçam perdão dos seus pecados e falhas, peçam sabedoria, revelação do Espírito Santo, para que vocês entendam de fato o que Deus quer falar com cada um de vocês, com cada um de nós. Que a palavra seja revelada direto do trono, sempre em nome de Jesus. Ele é o intercessor entre nós e Deus. É através deles que temos garantido o perdão dos nossos pecados, das nossas falhas e o direito à vida eterna. Quando todos estavam reunidos, ele contou esta parábola. Certo homem saiu para semear, e quando estavam espalhando essas sementes, algumas caíram à beira do caminho, onde foram pisadas pelas pessoas e comidas pelos passarinhos. Outras sementes caíram no lugar onde haviam muitas pedras, e quando elas começaram a brotar, as plantas secaram porque não tinha umidade suficiente. Outras partes caiu no meio de espinhos, que cresceram junto com as plantas e as sufocaram. Mas algumas sementes caíram em terra boa. As plantas cresceram e produziram 100 grãos para cada semente. E Jesus terminou dizendo: quem quiser ouvir, que ouça. Até a mensagem de descrição dos meus textos é sobre isso. Não tem semente lançada em Deus que não frutifica. Todas elas, ao seu tempo, vai frutificar. E às vezes eu falo sobre isso. Às vezes nós plantamos a palavra de Deus na vida de alguém, ela ouve, ela sente a presença de Deus e depois de um tempo ela se afasta, ela vai ter um momento entre ela e Deus, né? Às vezes nós não entendemos, mas no momento daquela semente que foi plantada em Deus, frutificar, brotar e ela produzir novos frutos em Deus, vai chegar. Vai chegar porque Deus já nos escolheu desde o ventre das nossas mães. E então os discípulos perguntam a Jesus: Senhor, explica essa parábola. Eles dizem a Jesus o que ele queria dizer com aquela parábola. E Jesus responde: a vocês que estão buscando, né, da minha palavra, Deus mostra os segredos do seu reino. Mas aos demais que não têm essa sabedoria, mas aos outros tudo é ensinado por meio de parábolas, para que eles olhem e não enxerguem nada,
e para que escutem e não entendam nada. Por quê? Porque quem não tem a revelação do Espírito Santo na palavra, por isso que eu sempre peçam revelação da palavra. Senão ela se torna um mero texto que você vai ler e não vai entender, não vai compreender nada. Porque Jesus aqui está sendo claro, mas aos outros, tudo é ensinado por meio de parábolas, para que eles olhem e não enxerguem nada, para que escutem, mas não entendam. Se não for uma palavra buscada através do Espírito Santo, revelada, se torna mais confusão do que entendimento, do que sabedoria. O que essa parábola quer dizer é o seguinte: a semente é a mensagem de Deus que nós levamos todos os dias, que nós direcionamos às pessoas. As sementes que caíram à beira do caminho são as pessoas que ouvem as mensagens, onde essa mensagem chega, onde essa mensagem alcança. Porém, o diabo chega e tira esta mensagem do coração delas para que elas não creiam e que elas não sejam salvas. Que é o que eu falo, esse momento, às vezes, de que a pessoa esfria, que ela se distancia, que ela se afasta dos irmãos, da igreja, que ela se afasta do povo de Deus. Onde ela enfraquece. Mas aquela semente está ali, ela já tem esse conhecimento. Mas o diabo rouba dela mais uma vez aquele momento, né, de já renovar a sua aliança com Deus e permanecer. As sementes que caíram onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a recebem com alegria. Elas não têm raízes e por isso creem somente por algum tempo, é momentâneo. Ela recebe, ela ouve, ela sente o Espírito Santo, mas é passageiro, se perde no meio do caminho. Ela não continua se alimentando da palavra, vai esfriando e mais uma vez a eternidade é roubada dela. Elas não têm raízes e por isso creem somente por algum tempo. Não vamos fazer isso? Vamos buscar mais de Deus todos os dias? Vamos fortalecer a nossa fé. Se você não consegue sozinho, procure um lugar em Deus que te traga refrigério, que te faça sentir o Espírito Santo de Deus, para que você se mantenha aquecido na palavra de Deus, para que você se mantenha forte. Elas, quando chega a tentação, elas estão fracas. E elas caem e acabam abandonando tudo. Tudo que havia sido construído, tudo que havia vindo, né, sendo plantado, porque ainda não tinha base sólida, não tinha raiz que fixasse na rocha que é Jesus. A nossa rocha. Nós precisamos ter raízes. Vamos criar lodo, né? Vamos, aderir na rocha que é sólida, para que quando venham as tentações, nós estejamos fortes e que nós não venhamos a esmorecer, que nós não venhamos a perder a nossa bênção de novo. As sementes que caíram no meio dos espinhos são as pessoas que ouvem a mensagem, porém, as preocupações, as riquezas, os prazeres dessa vida aumentaram tanto no seu dia a dia e isso sufocam estas pessoas. Os espinhos são o nosso ego, são o nosso orgulho, a nossa fé nos nossos bens. Eu sou, eu tenho, eu posso, eu sou isso, eu sou aquilo. Nós não somos nada, queridos. Jesus é que é, tudo que nós temos é dele, é para ele. Dia que nós irmos, não vamos levar nada. Nós temos que pensar em salvar a nossa alma.
em devolver o nosso espírito a Deus em condições para estar na eternidade. Então, vamos tirar esse orgulho de dentro de nós, essa impotência do eu. Não existe eu, existe Deus. Existe um Espírito Santo que habita aqui nesse coração e no seu coração. Por isso eu digo a vocês, os frutos que elas produzem no meio desses espinhos, que nós lançamos a semente, nós levamos a palavra, mas essa pessoa está tão rodeada do eu, das coisas, dos bens. Deus diz, onde está o nosso coração, está o quê? A nossa salvação ou a nossa destruição. Então, cuidado, querido. Porque no meio delas nada produz e nada amadurece. E estas sementes que caíram em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e guardam a mensagem no seu coração bom e obediente. E porque são fiéis, elas produzem frutos. Olha isso que lindo! E as sementes que caíram em terra boa são as pessoas que ouvem e guardam a mensagem no seu coração bom e obediente, porque elas são fiéis e produzem bons frutos. Então, ou seja, vamos multiplicar. Vamos levar Jesus, esse Jesus maravilhoso, a outras vidas. Não vamos guardar só para nós. Não vamos ser só abençoados, não. Vamos fazer com que todo mundo seja abençoadão. Chega de viver na escravidão. Vamos viver para a luz. Jesus é a nossa luz. Ótimo dia para você. Vamos andar com Jesus. Vamos ser fortes em Jesus. Vamos ser obedientes a Jesus. E vamos seguir a palavra de Deus. Tenha um final de semana lindo, abençoado, cheio de bênçãos transbordantes do nosso Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua igreja, aonde você pisar e tocar. Seja abençoado em nome de Jesus. Fiquem com Deus.